Ó, tô salvando, eu vou colocar tudo lá pra você, depois no portal. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Você deve estar me vendo aqui. Eu vou colocar essa base lá pra você, porque eu vou trabalhar aqui hoje. Então a ideia aqui é fazer isso aqui, ó. Tá vendo? O que que acontece? Eu vou usar alguns programinhas aqui, eu coloco tudo lá para você. E um programa ele é mais para você entender a questão de uma coisa chamada famílias de funções, tá? E ver como ela Certo. funciona dentro dessa ideia de data analysis. Então, isso aqui é uma base de dados que eu peguei no Kaggle, que eu estou construindo uma outra coisa, mas eu olhei aqui e falei assim, essa base aqui vai funcionar bem para aquilo que eu preciso. Ela tem duas variáveis aqui, uma base de vendas de preço de um como chama? De um e-commerce, sabe? Esses e-commerce. Certo. E lá eles utilizam para modelar. Aqui eu utilizo para analisar. Focado em varejo mesmo, né? É varejão, varejão. Pra você ter uma ideia, é um site é um site de venda de roupa feminina, Ah, perfeito. tá? É um Tipo site. uma Amaro da vida. Isso, é isso aí. Ele só vende roupas femininas. Perfeito. E aí ele tem a questão de preço e a questão ah, ele tem preços e tem as categorias. Eu vou querer só trabalhar com essas duas, só essas duas ideias de preço aqui, só para poder fazer uma conta contigo, tá? Então é o Legal, seguinte, vamos lá. ó, ele traz aqui, do jeito que ele traz as coisinhas aqui, ele traz alguns detalhes. Ele não colocou alguns percentuais ele não colocou alguns decimais aqui para mim. Mas por que ele não colocou decimais? Bichinho chato isso aqui. Tá, deixa eu ver uma coisa. Isso aqui é legal. Isso aqui eu tava conversando com uns alunos. Tem um detalhe que assim, a gente já chegou na Lua e a gente tem problema de importação de base. É, é porque eu tô achando estranho, meu. Tem uma diferença muito grande de valores, parece. Isso aqui é uma coisa que. Aí que tem várias formas de resolver isso, tá? Quando você tem um problema de decimal assim, que esses daqui, pro Excel no caso, poder entender. Um deles, aqui, para ele já resolver esse problema, é É sub... substituir já o ponto por vírgula, substitui tudo, ele substitui todas as coisas para a gente fecha, salva e cruz. Isso aqui geralmente é um dos grandes detalhes que dá pau em processo. eu já tive mesmo problema com isso, meu. Isso deu uma diferença muito grande O que, que na você questão da fez? O análise de que, que vocês temperatura. fizeram? O que, que vocês fizeram? Fala aí. Então, quem Mas eu extraiu, na gosto de verdade, assim. saber, depois te conto uma história sobre isso, sobre um departamento que eu trabalhei, o pau que deu. Ah, certo. Então, a gente teve um problema muito sério lá. Quem resolveu, na verdade, foi o cara do banco de dados, meu. Ele fez a extração como chama, em SQL. Tá? Daí no próprio SQL ele fez uma substituição. E quando a gente estava tentando abrir no Excel, realmente não estava dando certo. A gente tentava substituir, não dava certo. Uhum. Ele, porque tinha lugar que ele usava vírgula e tinha coluna, na verdade, né? Tava vírgula e coluna e tava ponto. Porque a gente juntou duas bases diferentes. Então, até chegar nisso demorou um pouco. Daí, por isso que eu contei com o apoio lá do pessoal do SQL. Uhum. Daí o cara que estava lá na época, que era o responsável pela SQL, ele acabou dando uma mão nisso. A gente conseguiu isolar as colunas, né, que tinham um problema, e, e no fim a gente conseguiu avançar, mas foi via SQL mesmo, com o apoio do pessoal da TI, né? Tá. Menos mal. Que era um problema do que a gente chamava um problema de origem, né? Como a gente estava trabalhando com duas bases diferentes, na verdade acho que não tinham até três bases diferentes, porque a gente estava cruzando equipamento, a extração lá foi uma API, na verdade, que a gente usou, e, e tinha uma outra ferramenta, era o equipamento, a mão de obra também, que era as ordens de serviço, cruzando com o que os sensores captaram. Entendi. Aí se eles tiveram que um cara de TI resolver, né?
Foi o próprio Caetano na época, não? Cara, é o seguinte, ó. Isso aqui você já fez no Excel. Então é assim, eu peguei dois x e y, tá? Então eu tenho aqui as variáveis x e y, só isso. Esse aqui é meu x, esse aqui é meu y, tá certo? Certo. E aqui simplesmente a gente joga essa. Você já fez, você já fez aqui que é jogar a linha de tendência, tá certo? Você joga uma linha de Certo. tendência e joga aqui R no gráfico e tudo mais, tá? Agora a gente não vai se ater se essa linha de tendência tá boa, tá ruim, se a gente vai tratar os dados, isso não interessa nesse momento. Eu quero conversar com você o que significa esse cara aqui, ó. Isso significa isso, e o que significa isso aqui, tá? Numa linha como essa, que essa é a questão. A gente está vendo essa linha aqui. Certo. Isso daí, no caso, é a função da reta, né? Exato. Exatamente. É a função da Perfeito. reta que está aqui. Eu estou exagerando pra caramba porque eu quero destacá-la, tá? Tá. O que acontece aqui? Essa reta aqui é uma família de função. É a família da função linear. Tá certo? O que Certo. acontece? Quando a gente trabalha aqui no Excel, esse coeficiente e esse daqui, eles têm fórmula para calcular, por isso que ele calcula tão rápido. Isso aqui também tem fórmula para calcular, por isso que ele calcula tão rápido. Tá? Por enquanto, a gente não vai entrar no método estatístico que se resolve isso. A gente vai entrar simplesmente entendendo como que funcionam essas funções. E para isso, eu vou usar um programinha chamado GeoGebra. Se eu ouviu falar ou não, ele é um programa muito usado para explicar funções matemáticas e outras coisas e outras cositas mais. A vantagem dele é essa daqui, ó. Se eu escrevo aqui uma f de x igual a x a vezes x mais b, ou, se você preferir, beta 1 e aqui beta 2 ou beta 0, tá? Olha só, o que ele fez para mim aqui? Os betas, que são neste caso aqui que a gente está vendo, este valor e este, ele colocou aqui para eu ficar brincando com ele, tá vendo? Hum, Aqui, esse é o beta 1, esse é o beta 0. Então eu vou começar a brincar com o beta 1 para você ver o que acontece, tá? Quando eu brinco, pode falar. não, certo. Só para entender, o beta, na verdade, ele é um número mesmo, ou não? Ele é uma. É como se fosse um XY mesmo. O beta, É uma incógnita. o beta, que é esse cara aqui, vamos lá, o x a abscissa, tá aqui embaixo, são os valores de x. O y é a minha f de x, que seria esse cara aqui. O Certo, as beta, ordenadas. exatamente. O beta 1, para cada valor de beta que eu jogo aqui, tá vendo que eu estou conseguindo alterar os valores aqui, ó, essa barrinha? Sim, Agora o beta 1 tá valendo 1, tá? Aqui, ó, beta 1 vale 1. Então, para cada valor de x que eu tenho, eu estou multiplicando o x por 1. E ao mesmo tempo que eu faço isso, o beta 0 também está valendo 1 para mim, que eu estou mexendo nele aqui, ó. Tá? certo. Eu vou deixar ele com 1 também. E aí, para esse número 1, o que significa? O que eu estou fazendo na função aqui? Para cada valor de x que eu tenho, eu estou multiplicando o valor por 1 e estou somando 1, que é aqui. Esse aqui é o resultado da função segundo esses betas aqui, segundo os coeficientes. Esse beta 0 e esse beta 1 são chamados coeficientes da função. Certo. Tá? São esses coeficientes que o Excel ajusta para pegar a melhor reta possível. Sacou? Entendi. Esse cara aqui, que é o beta 0, você vai ouvir o pessoal chamando de interceptor da reta, ou intersecção. Então, falar beta 0, interceptor, intersecção, está falando exatamente a mesma coisa. É uma questão de linguagem. Então, ó, interceptor, beta 0, interceptor. Tem um outro nome também, que é o nome formal matemático, que se chama coeficiente linear. Todos esses quatro Certo. nomes equivalem à mesma coisa. Tá? Matematicamente é a mesma coisa. Nesse seu caso aqui, o que ele significa? Ele significa o seguinte, ele fala, olha, se o valor de x
for zero, que no caso, esse price aqui for zero, quando ele é zero, o retail, que é, então aqui é zero, o retail que a gente está colocando no eixo Y, ele vai valer 3,7, 002. Porque o zero, Entendi. x, aqui é zero, zero vezes esse valor dá zero, sobra somente isso daqui. Então, por que ele é o interceptor? Se você prorrogar essa reta até aqui, ele vai cruzar no 3,7, ou seja, é o interceptor, é onde ele intercepta o eixo Y. Tá claro? Sim, sim. Legal. Aí, esse 2,3529, para cada valor de x que você vai tendo aqui, você está multiplicando por 2,3529. Então, eu pego um valor de x aqui, multiplico por 2,3529 e somo 3,7. Eu chego nesse ponto dessa reta. Aí, essa reta, que é essa regra. Isso daqui vai me dar qual valor? Vai me dar um valor aqui em y. O que acontece? Aqui no Excel, ou por esse método que ele faz, quem que é essa reta ajustável aqui? Essa daqui é a reta média. Ou seja, é a melhor reta que minimiza os erros, todos os erros entre o ponto existente em cima dessa reta e o ponto que você tem fora da reta. Então, o que ele faz aqui? Para chegar nessa reta, ele fica brincando assim. Ah, eu jogo um valor aqui nessa reta, observo o ponto de cima dela, no mesmo x. Vamos minimizar o erro. Então, para minimizar o erro, ele começa a brincar com esses coeficientes até você chegar no menor erro possível. Essa que é o método que ele vai utilizar aqui, que é minimizar os erros. Para isso é o Excel. Agora aqui, no GeoGebra. O que significa aquele beta 1 e beta 0? O beta 1, o beta 0 vai te dar onde ele cruza o eixo Y, tá vendo? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar esse cara aqui, ó. Vou jogar no zero. Então agora o beta 1 vale zero. Qualquer valor para x que eu tô jogando aqui, eu estou multiplicando por zero. Então aqui, ó, x, eu posso pegar o número 2. 2 vezes 0, 0. Sobra quem apenas? 1. Então todos os valores que eu estou jogando em x, ele está me resultando quem em y? 1. Então se eu pegar aqui 2, bate na reta, olha em y, deu 1. 3, bate na reta, olha em y, deu 1. Tá percebendo? Sim, sim. Legal. Agora, olha só. Se eu pegar o beta, deixar aqui, eu vou jogar 0 nesse cara agora. O meu valor é 0. Então, o que ele está falando? Eu tenho 0 vezes x. Qualquer valor de x que eu pegar, eu estou vendo y. O y está sendo quanto? 0. Tá claro isso? Sim, sim. Legal. Aí, o que acontece? Aqui acho que destaca até melhor. O que acontece aqui? Vamos começar a mexer com a inclinação dessa reta. Então, aqui ao invés de ser 0, eu vou colocar 1. O que ele está fazendo agora? Para todos os valores de x que você pegar, ele está multiplicando por 1 e chega num valor de y. Então, ele pega aqui, ó, 1, estou em cima do x igual a 1. Bato na reta, olho em y. Vale quanto o y? 1. 1, certo. Certo? Se eu aumentar esse 1 aqui para 1.2, o que aconteceu? Eu tenho 1 aqui, vim até aqui, ele pegou 1, multiplicou por 1.2, então aqui em y agora ele tem quem? 1.2. Então eu dou um passo em x e ele dá quanto em y? 1.2. Tanto que, se eu chegar em x igual a 2, eu dei mais um passo, eu dei mais uma unidade aqui. Se eu vier aqui no y, eu bato na reta e olho no meu y, eu tenho 2.4. Por quê? 2 vezes 1.2, 2.4. Tá certo? Então, isso aqui, que é aquilo lá que eu estava te explicando sobre pensamento linear. Para cada passo que eu dou no x aqui, ele dá um passo aqui em y que segue essa proporção de multiplicação para o x. Então, se eu dou um passo de 1, ele vai dar um passo em y de 1.2, que é o multiplicador. Certo. Certo? Se eu dou um passo de 2 em x, ele dá um passo de 2.4 em y, porque o multiplicador é 1.2. Agora, se eu colocar um multiplicador, por exemplo, de meio aqui, certo? Meio. Para cada passo que eu dou em x, cada passo de uma unidade que eu dou em x, ele dá um passo em y de meia unidade. Então, ó, de 0 para 1, 1 em x
venho até a reta, multiplica por meio. Ele vem aqui, dá esse cara. Certo? Meio. Tá claro? Certo. Certo. Se eu andar 2 agora, 2 vezes meio, a mesma coisa. 2 vezes meio, Dá 1. dá 1. Certo. Andou aqui. Agora, olha que interessante que vai ser. Eu vou colocar o beta 1 para rodar. Ele vai jogar vários números aqui. Observa a inclinação dessa reta com relação ao eixo X, tá? O que vai acontecer com a inclinação? Essa inclinação aqui, tá vendo? Ó? O quanto... Tá vendo que eu estou fazendo com o mouse aqui, essa inclinação? Tô sim. É o ângulo, né? Ele deve... Exatamente. Observa. Observa aqui. São os valores do beta 1 que está aqui. E o que acontece com a reta? Vou colocar um pouquinho mais devagar. Ó, ele vai até 5. Aí ele volta. Vai voltando. Conforme ele vai voltando, vai diminuindo, vai indo próximo a zero, a inclinação diminui. Você que definiu essa escala de 5 também, né? 5 menos 5, esse é um padrão? Não, esse aqui eu que escolho aqui. Ah, você que escolhe, perfeito. É, eu tô colocando porque senão ele vai colocar muitos números aqui, vai ficar muito... Entendi. Entendeu? Só para Não, poder perfeito. rodar. Aí o que acontece aqui? Ó. O que aconteceu com o beta? Ficou negativo, não é? Tá vendo? O beta 1 ficou negativo. Quando o beta 1 ficou negativo, agora você anda em x, aqui por positivo em x, só que você tem valores negativos para y. Tá vendo? Certo. Você consegue ver, ó, 2 aqui. Se eu tenho 2 está multiplicando por negativo, ele vai pegar aqui embaixo. Agora, quando o beta fica positivo, eu ando e eu pego valores positivos para o y. Tá claro até aí? Certo. Não, perfeito. Tá. Aí o que acontece? Vou colocar aqui um valor 1.5. Aqui. Então, isso significa positivo. O que ele está fazendo? Para cada valor de x que eu ando, em y eu ando 1,5. Tá? Então, ó, 1 aqui, 1,5 aqui. 2 aqui, 2 aqui. Ele vai pegar o 3 lá em cima para mim. Tudo bem? Tudo bem, certo. Agora vamos brincar com o beta 0. O beta 0 é o interceptor, é o coeficiente angular, o coeficiente linear. Esse aqui de cima é o coeficiente angular, ou seja, o cara que te dá aqui. Ele vai te mostrar o quanto você tem que multiplicar uma variável, um número pela variável de baixo, pelo x, para você chegar no y. Esse cara estava fazendo. Vou fixar ele em 1,5. Agora eu vou brincar com o beta 0. Olha só. Tô brincando com ele, tá vendo? Ele tá fazendo? Certo. Conforme eu tô aumentando o beta 0, o interceptor aqui tá aumentando. Ele vai até 5. Vai bater no 5, vai começar a voltar. Tá vendo? Que esse cara aqui, ó. Certo. Tá voltando, ó. O interceptor da reta. Até chegar em 1,5, né? Até chegar no menos 5. Ah, no menos 5. Né? Porque ele vai do menos 5. Esse 1,5 aqui é o multiplicador. Ele não faz... Ele é independente desse cara. Entendi. Ele é independente, ó. Como se fosse uma constante, né? Exatamente. Esse 1,5 é uma constante que multiplica x. E esse beta 0 é uma constante sozinha. Sacou? Entendi, perfeito. Tá claro? Então o que acontece? Esse cara aqui, esse cara que multiplica x, ele vai te mostrar o quão rápido a sua reta cresce ou decresce. Por quê? Se você notar, a angulação aqui é sempre a mesma. Você consegue perceber que a angulação é a mesma? Você fica mexendo com ela paralelamente, apenas. É. Tá? Por que a angulação é a mesma? Porque esse cara ficou fixo. Você está mexendo apenas aonde a reta está cruzando o eixo y. Apenas isso. Tá vendo? Entendi. Tá? Quanto mais rápido, quanto maior for esse multiplicador aqui do x, mais rápido essa reta cresce. Então, o que significa mais rápido essa reta cresce? Ó, aqui tem 1,5. Se ele for aumentando rapidinho, ó o que vai acontecendo.
Conforme ele vai aumentando aqui, a inclinação vai aumentando cada vez mais. Ou seja, para cada passo que eu dou em x, mais rápido cresce em y. Porque, ó, tô em 1 aqui, vem para cá. Agora, esse 1 aqui, olha onde que ele está pegando em x. Praticamente aqui em 3 já, ó. Agora aumentou. O número 1, agora em y, está mais que 3. Por quê? Porque eu estou aumentando esse multiplicador aqui. Entendi, que é o coeficiente angular, né? Exatamente, coeficiente angular. Tá claro? Até que ele chega. Perfeito. Aí que vai ter a questão da exponenciação dele também, né? Então, a exponenciação é uma outra função. Essa aqui é a família de função linear. As Ah, famílias das perfeito. retas. O que é família de função? Família de função é o seguinte. Quando eu escrever beta 0 e beta 1, que eu não der valor, a gente está falando de famílias. Então é uma família de reta. Pode ser qualquer uma. Quem que vai definir onde essas retas vão se cruzar e a velocidade de crescimento dela? Os valores de beta, dos betas. Quem define o quão rápido ela cresce, ou seja, a taxa de crescimento, quem vai definir é o beta 1. Quem vai definir aonde que ela vai cruzar o eixo y é o beta 0. Então, você Certo. encontrando esses dois parâmetros, você encontra qual é a sua função específica, tá certo? Dentro da família que você tem, que é o que aconteceu aqui, tá? Isso aqui é a reta específica que pega esse cara. Tudo bem? Entendi. Aí, só para entender essa dinâmica aí, então, aí na verdade a gente está falando de preço, né? Então, em tese, quanto mais alto em Y for, quer dizer que melhor eu vendi aquele produto, é isso? Aqui especificamente eu não sei te dizer. Ah, Tá? certo. Nessa tabela. Eu estou pegando apenas uma relação para conseguir te mostrar isso aqui. Entendi. Não, perfeito. Aqui não consigo te falar esse detalhe. Mas só pelo que a gente tem, por exemplo, tem o preço e o preço de venda, né? O preço do Uhum. varejo aqui. Eu imagino que ele pagou 16, mas vendeu por 14. Aqui ele teve prejuízo, mas tem outros lugares que ele pagou 8 e vendeu por 22. Será que é isso? Não sei, É estou isso. E pressupondo. eu também estou prespondo isso. Aqui ele pagou 11 e vendeu por 84. Isso quer dizer que foi muito vantajoso. Então, aqui o 84 ele é o Y, né? O retail price é o Y, é isso? Isso. Foi como eu coloquei, sim. Aqui é o X, Então. aqui é o Y. Então, Exatamente. quanto mais alto ele tiver aqui no Y e mais baixo tiver no X, quer dizer que eu tive melhor performance daquele produto, né? Perfeito. É isso aí. Ah, Isso certo. aí. É isso aí. Se, por exemplo, aqui, ó, você pegar esses caras aqui, por exemplo, você percebe que um pouquinho menos que 10 aqui tá 8, né? O pessoal do 8 aqui, em X, você vendeu um monte de gente, aqui em X tem um monte de gente com 8, só que você vendeu ele por valores bem maiores, Entendi. tá? Olha que interessante. Agora, ao invés de ser essa reta aqui, eu vou pegar uma outra. Eu vou pegar a exponencial, que é uma coisa muito usada também, tá? E aí eu vou colocar a equação no gráfico, tá certo? Essa daqui. Certo. Vou dar uma aumentadinha nela. Eu não vou nem me preocupar com r quadrado agora, que não é isso que me interessa. Tá? O que acontece aqui? Perceba que ele tem dois coeficientes. Ele tem esse número, e tem um número que está com o e. Tá vendo aqui? Certo. E elevado a esse cara aqui vezes x. Então, eu pego o x, jogo aqui, coloco esse multiplicador. Isso aqui vai ser um número, e esse número eu multiplico por essa constante. Tá certo? Então, vamos lá. Sim. Aqui nesse carinha aqui, vamos colocar uma segunda função. Uma f2 de x. Essa f2 de x eu vou chamar de... para não escrever beta de novo, porque ele já usou os beta 1 e beta 0 e beta 1 aqui em cima, eu vou chamar de A0 multiplicado por E elevado a A1 vezes A1 ou vezes X, tá certo? tá? Então, o que está acontecendo? Tanto faz... não colocou aqui, será? Deixa eu ver se ele entende exponencial. A exponencial dele tem que ser assim, ó. Ah, certo. Deixa eu só colocar aqui. ESP. Aqui vai ser A1 vezes X. Tá? Esse ESP aqui é esse Ezinho aqui, tá? Certo.
tá certo? Bom, o que que acontece aqui agora? Ah, caramba, ele não colocou para mim. F2x é igual a 0 a 0 vezes, olha aqui, aquele crisinho de sistema, a 0 vezes exponencial de A1 vezes x. Isso, acho que agora ele pegou aqui. Esse cara aqui, apagar, apagar. Vou chamar de A vezes exponencial de B vezes x. Vamos ver se é assim ele para de reclamar. Parou de reclamar. Perfeito. O que acontece? Olha só. Ele escreveu aqui para mim, tá vendo? A, B. O A é esse coeficiente, o B é esse daqui. Eu vou tirar um pouquinho esse cara aqui. Vamos olhar somente essa agora, tá? O que ele está fazendo aqui, ó? Esse Bzinho, eu vou mexer nele. Eu vou mexer nele aqui embaixo, ó. Olha o que acontece cada vez que eu vou aumentando ele, ó. Tá vendo? Consegue ver? Eu vou aumentar, ó. Sim, sim. Ele cresce cada vez mais rápido. A taxa de crescimento é cada vez maior, tá vendo? Certo. Ele continua cruzando aqui no 1, porque o meu A é 1, tá? Só que a taxa de crescimento é muito rápida. Então, quanto maior for esse cara que estiver multiplicando aqui em cima o x, mais rápido cresce. E perceba, se eu colocar f de x, que esse cara cresce muito rápido. Quer ver? Vou fazer o seguinte, eu vou até zerar esse beta zero aqui, ó. Zerar, tá? Aqui eu vou colocar 1,5. Só pra você ter uma ideia, ó. 1,5. Aqui no B eu vou colocar 1,5. Olha a taxa de crescimento deste para este. Quando aqui é 1, por exemplo, o x é 1. Olha quanto ele está me dando aqui no y, 1,5. Quando aqui o x é 1, para azul, ele é 4,5. Nossa. Deu para sacar? Sim, sim. Tá certo? Ou seja, uma exponencial ela tem uma taxa de crescimento muito mais rápida do que uma linear. Tá claro isso? Não, Aí, perfeito. Não, essa tanto é daqui... que toda startup ela quer ter um crescimento exponencial, né? Você conversa com startups, você percebe, tipo, um discurso dos fundadores tal, é sempre essa questão. Não, teremos um crescimento exponencial tal. A cada R$ 1 de investimento, você gera 5. Vira e mexe, eu ouço isso em pitches, meu. Todo mundo quer ter a fórmula mágica, né, de fazer uma exponencial Então. na vida, né, só para as coisas boas, né, para as coisas boas todo mundo quer ser exponencial. Exatamente. Aí, olha que interessante, eu vou continuar mexendo no beta aqui, eu vou diminuindo esse beta, ao invés de 1,5, eu vou diminuir aqui, ó. Eu coloquei 0,8 agora, tá vendo? Ou melhor, 0,6, tá? Pro B aqui, ó, que é um número que multiplica o x na exponencial. Tá vendo? Ele ainda cresce mais rápido que a vermelhinha, que a linear, mas ele ainda cresce mais rápido. Eu vou diminuir o beta 1 aqui. Ó, crescimento bem lento. Eu vou aumentar esse beta 1. Agora, olha só, para eu ter um crescimento aqui similar, ou seja, nessa região aqui onde você tem os valores que são parecidos aqui, só nesse pedacinho aqui, tá certo? O beta 1, que é o coeficiente angular da reta, ele vale 1,6. E esse cara aqui, que é o multiplicador do x na exponencial, ele vale 0,6. Ou seja, somente nesse pedaço. Então seria mais ou menos assim. Imagine que você tem o mesmo problema. O mesmo problema... O que as pessoas falam? Falam assim, olha, se a gente pensar, a gente tem um problema que a parte daqui, do zero, até mais ou menos 1,7, tá certo? A reta
essa reta aqui em vermelho, ela me fornece valores um pouquinho melhor que a reta azul, que é a curva azul. Só que a partir desse ponto, ela cresceu bem mais rápido. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, olha só. Se eu pegar aqui o número 1, tá? Ó, o número 1 aqui, ele me deu 1.2. 1.6 aqui. O número 1 aqui me deu 1.85. A partir daqui, a partir desse pontinho aqui nessa região, os dois são parecidos. Só que a partir daqui, ele volta a crescer mais rápido. Entendi. É onde eles se tangenciam aí, né? Exatamente. Tá? Então são famílias diferentes. Por isso que todo mundo adora essa coisa aqui, como você mesmo falou. A galera quer todo mundo chegar no mais rápido possível. Eu vou botar É, então. esse B aqui para rodar, só para você ver o que acontece com essa curva azul. Olha isso. Conforme ele aumenta, ó, bateu em 5. Tá voltando, voltando, voltando. Aí ele ficou negativo, inverteu. Que é o problema da exponencial. Quando esse valorzinho aqui ele é positivo, ele cresce muito rápido. Só que se ele for negativo, ele também decresce muito rápido. Aí, nesse caso, só uma dúvida, Lucas. Ele nunca vai ser zero, é isso? Porque a gente tá elevando ele, né? Ele está falando assim, aqui embaixo, passar para baixo do y, está Isso. falando? Não. Ele não passa para baixo do y. Se esse coeficiente aqui for maior que zero, no caso ele é 1, ele não passa para baixo do y. Ele só vai passar Entendi. para baixo do y se esse coeficiente aqui for negativo. Por exemplo, aqui. Ah, não, perfeito. Tá? Aí o que acontece? Olha só. Agora ele nunca se torna positivo. Entendi. Tá vendo? Só que ele nunca, ó, você nunca consegue fazer ele ficar positivo. Tá? E esse valor aqui, ó, vou parar um pouquinho aqui. Esse valor aqui do A vai ser onde ele vai estar relacionado com o cruzamento dele com o eixo Y. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: quando o x for zero, e elevado a zero dá 1. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 0. Perceba que se ele zera, pronto, zerou. Tá vendo? Aqui o A vale 1. Você tem a mesma coisa que se eu coloquei, que a gente fez aquela hora. Então, se eu mexer aqui no A agora, ele fica andando para cima e para baixo. Entendi. E Porque o coeficiente é zero, então ele não vai. exatamente, vai Né, fazer desculpa, tudo. você tá. Você mexeu na exponenciação, né? Não, o exponencial tá zero. Ah, então, é isso que eu tô falando. Qualquer número elevado a zero é zero, né? É 1. É um, desculpa. É 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, 0 vezes x, 0. E elevado a zero é 1. Então, fica somente o multiplicador. Entendi. Tá? Essa daqui é a família de exponencial. Sua exponencial. E esse daqui é a família do x. Olha esse cara aqui, ó. Isso aqui acontece, ou seja, você só tem uma exponencial. Onde? Numa reta que nessa daqui, ó. Eu vou colocar aqui o coeficiente 1. Tá? Aqui é 1 para o x. O que acontece? Se eu vou colocar aqui 1 para esse cara, nesse interceptor aqui, eu vou colocar 1. Opa, Lele, peraí. 1. Pronto. Agora aqui eu vou jogar 1 para exponencial do y. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma diminuída no A. Aqui. Tá vendo? O A é 0.1. Tá aqui embaixo. O que acontece? No começo, em geral, você encontra muita coisa assim, tá? Dessa forma aqui. Isso aqui é o que as startups funcionam. Eles têm esse Azinho baixo, menor que 1. Então elas vêm, tá vendo? Aqui. Só que a hora que engatilha, tuf, vai embora. É, exatamente, meu, que é o famoso break-even lá, quando ela bate o investimento inicial, né? Exatamente. Se você pegar essa reta aqui e olhar onde que seria mais ou menos o investimento inicial? 3,5, é isso?
aqui, ó, nesse tangenciamento da reta aqui. Tá vendo aqui onde que ela muda de inflexão? Ah, sim, sim, desculpa, eu tô confundindo com a reta vermelha ali, que tá batendo 3,5. Mas é onde elas se cruzam ali em cima, no 3,5 com 3,5. Isso, 3,5, 3,5 aqui. Aqui é o cruzamento dela. O que que acontece? Se você imaginar uma startup nessa velocidade aqui, aqui ele começa a ficar legal a partir desse ponto. Esse ponto aqui, que vai ser... Deixa eu ver se eu consigo tangenciar essa reta aqui. Aqui. Mais ou menos aqui. Eita, Lelê. Com 5. Aqui, mais ou menos aqui. Tá vendo aqui? Nessa tangente? Se você notar que ela muda a velocidade dela, ela muda a velocidade assim, né? Ela vai invertendo ela se torna bem rápido o crescimento aqui. Nessa inflexão desse ponto aqui, ó, é onde você muitas vezes tem esse tal, o investimento que você tem passando no investimento inicial. Ou seja, ele está gerando mais dinheiro que gastando, essa ideia. Então, certo. Só um outro ponto também. Quando a gente fala... não, desculpa, pode falar. O break-even é quando você tem mais, você está gerando mais resultado do que gastando. Isso, exatamente. No caso de uma PA e uma PG, é esse mesmo conceito, né? Sim, sim. Progressão aritmética é uma reta. Progressão geométrica é essa exponencial. É exatamente isso. Percebe que é assim, muitas vezes eu fico querendo bater nessa tecla com os alunos, mas você percebe que é a mesma coisa? Ó, uma reta, uma família de reta é uma progressão aritmética, uma exponencial é uma progressão geométrica. Tá vendo? É tudo, são nomes diferentes para as mesmas coisas. Consegue perceber? Sim. Tá? Porque isso é importante demais, tá? Essa percepção. Que assim, porque parece que são conceitos totalmente diferentes e não são, são nomes diferentes. Mas é a mesma coisa. Se você consegue compreender muito bem isso, os conceitos bases que formam essa simbologia e esses nomes, fica muito fácil navegar, você entendeu? Porque você vai percebendo que só mudam os nomes, mas as coisas continuam a mesma, sacou? Não, exatamente. Eu estava participando de alguns pitches, né, como jurado de startups lá da FIAP. Eu fiz um MBA lá e tal, então um dos caras lá, o Ricardo, que é um dos responsáveis pelos pitches, ele sempre me convida para... Esse ano foi o segundo, na verdade, né, que eu participei como jurado e tal. E você vê muitas startups falando isso, porque daí vamos atingir o break-even, porque vamos entrar numa exponencial, porque a partir do momento X ali, vamos conseguir gerar mais caixa, vamos ter um crescimento tipo Uber. Uhum. Então, a partir do terceiro ano, geralmente é a partir do segundo ano e meio ali, pelo menos das 15 startups que eu participei como jurado do último pitch aí que eu participei, a maioria era entre 1,8, um mês, 1 ano e 8 meses mais ou menos, 2 anos e meio, tipo, é o que eles estimam, né, para atingir o break-even, onde eles entram realmente numa exponencial. Entendi. Porque aqui, ó, o que acontece? Só para você ver. Vamos supor que aqui o break-even fosse isso aqui, ó. Break-even é aqui, tá? O que significa isso? Significa que você investiu 1,5 milhão. Vou te dar um exemplo qualquer, tá? Você investiu 1,5 milhão. Começou a startup, certo? Então, para ficar legalzinho aqui, eu vou pegar esse cara e vou... deixa eu ver se eu consigo dar uma reduzidinha nesse cara aqui. Seria mais ou menos assim. O que você falou. Exatamente, mais ou menos 2 anos, exatamente. Tá? Então, um investidor anjo, uma aceleradora foi lá, colocou 1,5 milhão naquele pessoal ali no grupo, e ele quer o retorno, obviamente, né? Então ele fica monitorando e tal, ele quer atingir logo esse break-even e ganhar dinheiro para depois vender a startup por alguns milhões, né? Uhum. 10, 15, 20 milhões, igual eu vi um caso de uma startup que chama Parafuso, que era focado em limpeza doméstica, basicamente. Então ela cadastra as tiazinhas da limpeza,
E essas tiazinhas elas são MEIs, né, são microempreendedores individuais, e o que a startup faz é gerir, fazer um match, mais ou menos o que o Uber faz. Uhum. E ela foi vendida, não, né? Recebeu um aporte aí recente, foram sócios que investiram, foram 3 moleques, um deles trabalhou na Mob, inclusive, que é uma empresa aí de mobiliário e tal, e eles investiram dinheiro do próprio bolso na época, ele trabalhou na Mob, pegou o dinheiro da rescisão e investiu acho que 200 mil lá, ele conseguiu mais um outro sócio, e os dois investiram 200 mil. Uhum. E agora receberam um aporte, depois de 4 anos, de 5 milhões de dólares, meu, de um investidor russo. Nossa, que legal. Legal mesmo. E assim, mas eles não venderam, né? Foi só um aporte. Eles receberam, na verdade, um aporte. Eles venderam eles estimaram, né, um valor da startup lá, o quanto ela poderia gerar de caixa. Eles estimaram um crescimento, uma taxa de crescimento e tal, baseado no histórico deles. Então, a quantidade de tiazinhas que entram, se inscrevem na startup e a quantidade de demandas que eles têm. Então, eles criaram um funil lá para não virar um Deus nos acuda ali. Então, eles querem garantir que as tiazinhas elas tenham o retorno, né, do valor delas, que elas ganham pelo menos R$ 2.000. Uhum. Então eles não vão liberando para todo mundo. Foi uma estratégia muito boa, diferente do Uber. O Uber vai cadastrando. Eu quero ser motorista do Uber, vou lá e me cadastro, já consigo. Enfim, lógico, ele faz a questão da avaliação do carro e tal. Mas se tiver 5 mil motoristas querendo entrar para amanhã, eles vão conseguir cadastrar esses caras. Então eles não fazem esse controle. Então tem muito o que a gente chama de canibalização, né? Os motoristas ficam disputando ali por migalha, basicamente. Essa startup, eles entenderam isso, essa questão da canibalização aí e tal, e eles só vão liberando novas tiazinhas conforme a demanda de novos clientes aumenta, para que elas consigam ganhar pelo menos R$ 2.000 por mês. Faz sentido. Então foi uma estratégia muito boa, meu. Diferente de outras startups aí que surgiram nesse segmento, foram quebrando, né? Sim, com certeza. Porque as tiazinhas não ficam fiéis, né? Elas vão lá, prestam serviço para alguém, a pessoa gosta delas e ela fecha direto com. Porque eles pegam um percentual dessa transação. Né? Então, eles pegavam, acho que de 15% a 20% de uma transação. Uhum. Então, a cada R$ 100, por exemplo, uma limpeza custa R$ 100, eles estavam ficando com R$ 20, de 15 a R$ 20, dependendo do volume. Se a pessoa fizesse uma recorrência, enfim, se eu quisesse que a tiazinha viesse toda quinta-feira para mim. Então, tem uma recorrência. Então, eles pegam um percentual menor. Mas se for uma demanda pontual, eles estavam pegando de 20% a 25%, até que as tiazinhas começaram a desistir, porque 25%, não imagino. Caramba. É muito, né? Então. Mas, enfim, só para te ilustrar um pouco do que eu tenho visto aí que aplica esse conceito, né? Ó, um exemplo de break-even aqui que você estava falando. Ó. Isso aqui é o break-even do negócio. Você investiu 2,2 milhões, tá? O que acontece? Essa reta aqui essa aqui é uma reta que separa o quadrante aqui ao meio, tá certo? Se você Certo. notar no começo, aqui, o que está acontecendo? É muito mais interessante ele crescer por essa reta do que ele crescer pelo azul. Você consegue perceber? Porque, ó, Sim, se eu sim. pegar um, aqui ele me dá um, só que aqui ele não me deu um ainda, me deu 0,4. Aqui quando é 1,5, ele me voltou 1,5, só que ele não está me voltando 1,5 ainda, está me voltando 0,8. Só que a partir do momento que isso aqui se cruza, tá certo? Você Aí, exponencializa, né? exatamente, aí o crescimento aqui, a volta é muito mais rápido que esse amigo aqui. Beleza. O milagre do juro composto também, né? Que investidor Sim, fala muito. exatamente. Milagre do juro composto. Então, assim, isso aqui que eu te mostrei agora são essas duas famílias de funções. Tem mais? Tem toneladas, não acaba nunca. Tá? Essas duas aqui são as que mais se usam, tá certo? Que a gente vê. Se eu conseguir uma base que tenha uma série temporal relativamente bacana, porque que acontece série temporal relativamente bacana? É uma série que tenha oscilação. Se eu pegar uma série temporal que seja exponencial, não resolveu o meu problema. Preciso de alguma coisa que tenha sazonalidade. Aí a gente pode entrar nas funções estacionárias, entendeu? Cíclicas. O que eu estou querendo dizer para você? Querendo dizer o seguinte: quando você pega uma startup da vida que os caras acham que vão crescer a infinito e além, isso não é verdade, tá? É. Isso não é uma verdade. Que vai chegar no momento, tá? Depois de um tempo, quando você atinge a maturidade, só que o que acontece com essa curva? Ela muda, tá? E ela passa a se tornar uma coisa assim. Então, eu vou até pegar um gráfico aqui para ti. Vou até pegar
um ponteiro Começa a virar para te um mostrar. platô, né? Exato, vira o platô. Aí, assim, Luiz, quem que tem esse comportamento de platô? Como assim você fala a função? Empresa, hoje em dia, empresa. Quem tem? Ah, empresa? É, Muitas empresas, né? Eu trabalhei mesmo numa outra empresa que eu trabalhei, a Brasanitas, tinha justamente esse problema. Ela chegou num momento que ela não conseguia crescer mais naquele segmento dela. Então ela precisava criar um novo produto ou serviço para conseguir uma outra curva, né? isso. E quem tem isso aqui, ó, esse crescimento aqui, ó, estagnado, e fica aqui assim, são as montadoras de veículos na Europa, Ah, também é verdade, né? tá? Elas cresceram absurdamente, só que hoje eles trabalham já com, é, como chama, Cristo? Ah, eles chamam de lucro zero, tá? O que é o lucro Certo. zero? Hoje em dia eles não têm mais lucro, tá certo? Ou seja, tudo que entra sai, consegue pagar as coisas e tudo mais, só que daí eles não têm, eles sabem que não vão crescer mais. Por quê? Porque o mercado está maduro. Você tem 2, 3 carros por habitante na rua, entendeu? Por isso que montador adora o Brasil, porque aqui tem um déficit de carro muito grande por pessoa, Não, o Brasil tem muita oportunidade, né? entendeu? Desde a parte de habitação, enfim, o Brasil, o Sim, europeu adora o Brasil. A grande parte dos meus chefes foram estrangeiros, sim, foram franceses ou americanos, e eles adoram o Brasil porque você tem tipo um mundo de oportunidade aqui, né? Se a exato. política, eles até brincam, se a política colaborar, se tivessem mais estabilidade jurídica e política, o Brasil estaria como a China hoje, né? Sim, Se tivesse um plano claro, tal, né? sim. Então, essas aqui são as duas que a gente tem no momento, tá? Era isso que eu precisava falar com você hoje. Esse estilo aqui te ajuda? Você consegue Me ajuda entender bem? bastante, irmão. Agora muita coisa fez sentido, irmão. Eu falava muito essa questão de exponencial, não sei o que, meio que na inércia, lógico, eu tinha tido isso no colegial e tal, mas não lembrava muito desse conceito. Mas agora faz todo sentido. E Eu tô você, lembrando muito, quando você vai falando aí, muito com o conceito de estratégia também, né? Do oceano vermelho, oceano azul. Você deve conhecer esses conceitos, né? Quando você fala das montadoras aí, elas estão no oceano vermelho, você está num patamar ali que você está brigando ali com muitas outras empresas porque as margens estão muito reduzidas, né? O potencial ali é muito sim, pequeno de crescimento. sim, exatamente. Então, acho que faz todo sentido, acho que é fundamental, né? E assim, tudo aquilo que você aprendeu no colégio é isso que se usa, tá? Não é nada diferente daquilo, nem pode ser. Isso não faria Não, sentido perfeito. aprender tudo aquilo que a gente aprende. Só para fechar, então, Lucas, essa questão aí que você estava comentando, da exponencial e tal, pensando em engenharia e tal, quando vai estudar em cálculo 1, por exemplo, acho que entra muito nessa questão das funções, né? Sim, sim, que é uma das coisas que eu pensei em fazer as aulas. Que eu pensei em fazer? Então aqui, nesse estilo, sempre com esse estilo aqui, eu parto do Excel e vou para frente, falando da teoria, para ficar claro o que eu estou querendo dizer. É assim, a gente viu essas duas famílias de funções, aí veio mais um pouco de fazer aula relacionando mais famílias de funções, e depois como o Excel consegue calcular esses coeficientes que ele está jogando aqui. Porque essa técnica que ele faz aqui é uma técnica estatística. Ou seja, é um modelo, a ideia de famílias de funções, só que você tem uma modelagem estatística para conseguir resolver isso. Porque, Entendi. porque a pergunta é sempre essa: como que você faz para encontrar os coeficientes? Não, perfeito. Entendeu? Que é a mesma coisa assim, o cara chega e fala, sei lá, você está participando de uma banca, o cara fala, meu crescimento é exponencial. Aí você fala pro cara, porra, que legal, mostra a curva para mim. Aí o cara morre, né? É, Ele morre, entendeu? Ele não sabe nem o que é curva, tá certo? Porque a exatamente. curva nada mais é que isso daqui, tá certo? A curva nada mais é que isso. Ele pode te mostrar de várias formas. Ele pode fazer um gráfico no papel e te mostrar. Você falar, beleza, a gente continuar esses pontos, tá ok. Parece que você tá falando, tá fazendo sentido. Porque senão fica muito na poesia, você entendeu? Não, isso que você está falando faz todo sentido, meu. Quando eles falam em investimento de marketing, que é o retorno, né, sobre eu investir R$ 1 em marketing, eu quero ter 3 de retorno, enfim, para atrair cliente, eu tenho que atrair quantos clientes?
Então, muitas vezes, eles não sabem exatamente, mas você pega eles justamente nesse ponto. Fala, mas é que, então, veja bem, eu imagino que eu teria que trazer tantos clientes por mês, ou por semana, enfim. É foda, né? Dá até uma Tem muito complicação. sonho envolvido aí, startup. Acho que startup hoje é o que era mais ou menos o que eram as bandas de rock no passado, né? Ah, ok. Entendi. Tá, faz sentido. Faz muito Pelo sentido. menos que eu percebo na imaginação dos jovens hoje, meu, é um pouco isso, entendeu? Os jovens antes queriam ser roqueiros, ter aquela vida sexo, drogas, rock and roll, tal. Hoje em dia é startup. Ah, ok. Olha, é muito bom a empresa, dá trabalho, mas é muito bom. Mas não é flores, não. As coisas são bem dificinhas. Mas é legal. Mas é isso Não. aqui. Eu vou sempre fazer, cara, nesse estilo, então. Tá? Se você porque a minha preocupação era se você iria entender. E eu não gosto de ficar trabalhando com álgebra. Não porque eu não sei, porque eu acho que não funciona. Entendeu? Eu prefiro mais o visual. Entendi. Não, Entendeu? perfeito. Acho que faz todo sentido. Muito que você está trazendo, igual você está me falando aí, eu consigo trazer pro que eu já vivi, né? E isso daí eu acho que acaba dinamiza um pouco. Acho que sei lá, pelo menos eu consigo assentar um pouco mais isso na cabeça. Legal. Agora vai. Agora você consegue apertar mais o pessoal quando começar a falar de exponencial. Fala, traz a curva para nós. Mostra o gráfico. Eu estava conversando com outro cara uma vez, ele falou de funções estocásticas, tal. Até cheguei a dar uma olhada, mas não entendi muito. Teria que dar uma olhada nisso também, mas mais para frente, né? Funções estocásticas são funções que geralmente ele não quer muito saber do passado, é mais utilizar a ideia de probabilidade e tal, para você Para trabalhar. fazer, para otimização também, né? Startup é muito ligado à otimização. Isso. É legal também saber, porque se alguém vier falando vier com poesia, você já consegue tirar a poesia e pedir pro cara te mostrar. Não, perfeito. Eu acho que faz todo sentido. Beleza, então, Lucas. Cara, é isso. E até sexta-feira que vem. Então eu vou montando as coisinhas e vou colocando lá. Tá? Essa daqui vai ficar aqui também. Acho que eu vou pegar essa aula e vou separar em duas. Vou colocar a partir do momento que a gente começou a falar até esse momento aqui, para ficar bem bonitinho. Tá certo? E ficar bem Maravilha, claro. perfeito. Show de bola, cara. Excelente. E é isso aí. Forte abraço e até sexta. Qualquer coisa, só me chamar, tá bom? Tá certo, então. Boa eleição aí. Bom Ah, é domingo. verdade. Tem razão, tinha esquecido já. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Falou, até mais. Tchauzão.